principal coisa que me pegava demais era... Peraí. Era eu não poder visitar a minha família. Imagino. Eu era muito próxima ao meu pai, que faleceu recentemente. E ele, por ter já uma idade avançada, né? Mais de 70 anos, ficava aquela coisa de... Ai, o Covid tá matando somente idosos, né? Aí eu falava, gente, o que que eu vou fazer? Se eu for visitar meus pais, se por acaso eu passar o Covid para um deles, Trabalha com o público, nossa, eu né? E a nunca vou me cabeça perdoar. fica... Exatamente. Eu nunca vou me perdoar. E aí eu fazia esses atendimentos espaçados, escondidos. Aí eu falava, nossa, e se alguma cliente tem Covid, se eu passo pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, não posso ir lá. Então, manter a distância deles, pra mim, foi muito difícil. Eu sempre fui muito família. Tanto que quando eu mudei aqui pra Mogi, eu ia pra lá pelo menos 2 finais de semana. Era um sim, um não, um sim, um não. Então, eu sempre gostei de manter minha família perto, eu sempre gostei de ter meus irmãos por perto. Eu sempre fui uma pessoa muito família. Então, pra mim, isso me quebrou bastante, sabe? É difícil Já, falar eu imagino, sobre sabe? isso. Já não mora perto, ainda tem que Exato. ficar proibida de sair da cidade. Aí depois você começa a pensar nas outras coisas. Financeiro, lado financeiro. Eu olhei e falei, gente, eu tenho dinheiro aqui pra sobreviver 2 meses. Com os gastos pessoais da minha casa e com os gastos do salão. Na época eu tinha uma funcionária, precisava também pagar ela, porque não era culpa dela. E ela também tinha as contas dela. Tem alguém que Como que eu depende de ia... você. Exato. Como que eu ia simplesmente falar, "Olha, não vou te pagar esse mês, aluguel também não vou te pagar", porque no caso, é bem isso que você falou, o proprietário também tem as contas dele. E ele não Exato, quer saber se você vai honrar com seu compromisso no dia ou não. exato. E essa parte foi muito difícil. De olhar o lado da família, que você não podia ter por perto, e olhar o lado financeiro e falar assim, o que que eu vou fazer? Tanto que assim que foi passando pelo menos 1 ano e meio da pandemia, eu voltei a atender na minha casa. Voltei a atender na minha casa. Porque eu tinha que me estabilizar. Eu Uhum. tinha que reaver minhas clientes. Muita gente até então ainda... Tipo, teve caso de cliente comigo que voltou a fazer sobrancelha praticamente 3 anos após a pandemia. Nesse tempo, ela mesma aprendeu. Gente, o que foi o YouTube na época da pandemia, né? Pra Senão o povo tudo, cortar né? cabelo, fazer unha, Pra sobrancelha, tudo. tudo. Teve alguns que deu bom, outros nem tanto. Mas foi bem estranho, porque parece que a gente teve que se reinventar. Sim, Muitos ali começaram a viver de promoção para atrair o cliente novamente, tanto os que você já tinha quanto os que você não tinha, porque a verdade é uma só, né? A nossa economia pós-pandemia, meu Deus, sim. lamentável, triste. Então a gente começou, o que eu vou fazer? Eu vou para um lugar mais em conta, eu vou cobrar mais barato, mas como que eu vou cobrar mais barato trabalhando com o mesmo produto de qualidade que eu trabalhava antes? Que vai subir. Que vai subir, porque foi isso que Que aconteceu. vai subir. Gente, eu lembro, eu fui semana passada comprar luva, comprar uns materiais pro salão e comprei luva. Eu paguei R$19,98 numa caixa de luva com 100 unidades. Essa mesma caixa de luva, no meio da pandemia ali, até perto do fim da pandemia, eu cheguei a pagar R$120. Eu lembro disso. Que É era muito caro. muita coisa. E assim, é material que você tem que ter para atender. É imprescindível, não tem como. Ah, eu não vou usar. Não tem como, né? Então, assim, a gente estava pagando 500% mais acima do valor Exato. original do produto. E como que você ia manter o mesmo preço ou abaixar? Sim, não tem como. Eu acho que é essa situação que aconteceu de modo geral com tudo, né? Com o que você falou, com o que você trabalha, com as coisas de consumo, com gás, com combustível, essas coisas. Sempre que falta. Sim. A gente tem vários cenários, né, no Brasil recentemente, nos últimos anos que aconteceram, quando teve a greve dos caminhoneiros, a pandemia, essas coisas. E a gente vê a falta de empatia das pessoas, né? Eu vejo uma Sim. falta de empatia gigante. Porque, meu, é item básico pra sobreviver, é item básico pra trabalhar, né? Você não tem como não trabalhar com isso. E na pandemia também virou um item básico de saúde. É a máscara que você já vem muito antes, mas virou o item básico Sim. que às vezes você Algodão. pagava, como você falou, um valor mínimo, né? E na pandemia tava 60, 50, R$80 um pacote de máscara, né? Sim.
Então eu acho que assim, quando tem que segurar, parece que aí o pessoal quer mais fazer dinheiro. Então assim, a gente tá, a gente tá dentro da mesma canoa furada, querido. Não adianta você veio com o balde, você ficar aí com o braço cruzado, a gente vai afundar junto. Então é difícil. Eu imagino como foi. Eu senti a pandemia, né? A gente vendia doce, né? Você lembra também? Comprou Lembro, eu era muitos brigadeiros, cliente. nossa. Saudades, inclusive, pretendem voltar? Então a gente se virou também como podia, né? Porque a gente tava pra casar, tinha alugado uma casa. A imobiliária não queria saber, o boleto tava chegando todo mês. O dono da casa não queria saber. Então imagino que foi uma dificuldade, né, para todo mundo, né? E como até emocionou falar, eu imagino mais ainda para você essa questão da família, né? Então é difícil. Difícil, né, Alex? Achei que eu não ia emocionar aqui, igual eu emocionei no seu e da Elaine, mas a Yara bateu forte aqui. Difícil, gente. São histórias Olha, bonitas.